Olá, bem-vindos ao Briefing. Essa semana a gente vai conversar sobre mercado imobiliário. Todo mundo sabe que João Pessoa é a bola da vez. Não só aqui no Brasil, mas internacionalmente falando. E para conversar sobre mercado imobiliário e como o marketing vem influenciando e construindo todo esse cenário favorável para a nossa cidade, a gente não podia ter escolhido realmente um convidado melhor e mais preparado. Com vocês hoje aqui no Briefing, José William Montenegro Leal. Bem-vindo, Zé William. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouco, né, sobre esse bom momento que João Pessoa vive. José William, você é engenheiro, correto? Sim. O que fez você escolher a engenharia? Foi desde cedo, foi despertando aos poucos, né, e eu fui tomando gosto e já no científico estava decidido a fazer engenharia civil. Daí em diante foi tocar, continuar. E como engenheiro, com esse pé na obra, que você é assim, você desde o começo, você já contou pra gente em outra oportunidade que nos primeiros semestres da faculdade já estava dentro do canteiro de obras. Como é que foi se tornar também empresário? Naturalmente isso aconteceu, Cris. Comecei a construir cedo, assim que fiz vestibular. No início fazendo casas unifamiliares. Acho que depois da 13ª, 14ª fizemos o primeiro edifício. Foi o Rio Negro, aí já associado à Conserpa, ao engenheiro Aldo Lucena e ao meu pai, que nós entramos juntos, né? E essa história que você vê hoje, o primeiro prédio foi o Rio Negro. Nós batizamos numa homenagem à nossa rica e bela bacia amazônica. Optamos por nomes nacionais, nomes bem, né, que marcam bem nossa terra, nosso Brasil. E graças a Deus hoje uma sequência aí já inúmeros e inúmeros rios, né? Conserpa está completando agora no mês de julho 54 anos. Nós adentramos em 83, 84. E essa história toda já deu filhotes aí como Engé, como Congé, como Água Azul, né? E a gente vai militando, diversificamos também, partimos para a área hoteleira, né? Também áreas de loteamentos e empreendimentos coligados a essa área de terrenos e condomínios. E a gente vem aí atuando e lutando, tentando fazer uma João Pessoa cada vez mais bonitas e clientes cada vez mais satisfeitos. Muito interessante isso que você está falando. Por quê? Existe um movimento aqui em João Pessoa de usar nomenclaturas estrangeiras para prédios comerciais, prédios residenciais, para empresas de uma forma geral. E até no batizado, e até nas certidões, as pessoas têm abusado muito do Y, das letras dobradas, do W, né? E vocês foram na contramão de tudo isso, a Conserpa e Engé foi na contramão para valorizar a bacia, a geografia brasileira através da bacia amazônica, né? Vocês têm o quê? Mais de 100 prédios construídos já? Uns 130 aproximadamente. 130 prédios. 130 prédios. Mais de 130 prédios. E aí veio esse desejo. Eu já vi vários rios aqui em João Pessoa. Alguns nomes até são um pouquinho difíceis de pronunciar, porque são indígenas, não é? Rio Paru, Rio Tucumã e vários nomes que fazem essas homenagens. Como foi que você decidiu isso? Exatamente por isso. Isso foi lá no longínquo ano de 83 do século passado, quando a gente foi fazer o primeiro prédio, e os nomes que surgiram na época eram exatamente nomes alheios à nossa cultura. E conversando com o arquiteto Expedito Arruda, e nomes aqui, nomes acolá, e eu me lembrei da nossa bacia amazônica, e o prédio era um prédio relativamente pequeno, Pilotis mais 3, João Pessoa estava começando a despontar para a verticalização. Já tinha, claro, alguns prédios, né? Já existiam aqueles 4 grandes da Orla, né? Já tinham prédios aqui pelo centro, já tinha Caricé e Santa Rita, mas não havia, né, essa cidade que hoje, quem não esteve aqui naquela época, não imagina nunca uma João Pessoa quase que horizontalizada que nós tínhamos. E na discussão desses nomes todos, eu disse, arrumar uma saída aqui. O prédio era branco, eu disse, olha, vai dar certinho, Rio Negro. Pequeno como prédio, curtinho, forte e bem nacional. E daí deu certo, e daí vem diante diversos rios, e foram Tocantins, Amazonas,
Mamirauá. Itacaiunas, Mamirauá, foram tantos. Nossa, é muito lindo muitos, de ver. Eu gosto. Eu me delicio bastante quando, na escolha desses, eu pego aquela bacia hidrográfica maravilhosa, graças a Deus ainda hoje viva e pungente, e vou lá procurando, e agora já está encontrando algumas dificuldades, já tem que ir para os afluentes, para os rios menores, mas sempre com essa história, com esse jeito. E engraçado é quando você procura, não é, saber o significado de cada palavra daquela, é interessante. E virou uma marca. Nunca registrei, mas graças a Deus o público, a cidade registrou. Isso é que é o melhor, que é o registro, né? É aquele que vale, que é o informal do coração e é o reconhecimento. Perfeito. Inclusive, vocês usam na comunicação de vocês um rio. Tem sempre, eu observo que sempre tem, ligando as imagens, isso. Tem um rio passando. Isso. Eu acho bárbaro isso, afinal de contas, o mundo inteiro é água, nós somos feitos de água. Acho muito bacana essa homenagem. E talvez isso ajude até, né, a preservar um pouco, que estão maltratando tanto os nossos rios. Né, precisa se ter um cuidado maior, as mudanças climáticas estão aí. Eu acho que isso é um ponto que pode ajudar, porque pode lembrar, pode incentivar, principalmente essas novas gerações. Pois é, o marketing ele tem realmente essa obrigação dessa preocupação ambiental. E não foi nada mais do que uma estratégia de marketing que a construtora Conserve Ingé usou para fazer muito mais do que uma gentileza urbana, uma campanha de conscientização ambiental com o nome dos seus belos prédios. Muito bem. Bem, então vamos lá. Você mencionou que a Conserpa tem mais de 50 anos. 54 anos completou agora, meados de julho. Nossa, é mais velha do que eu. Encontrei alguém, gente, da minha idade. Olha, eu e a Conserpa estamos ali pertinho. 54 anos é muita história. Você mencionou João Pessoa de 40 anos atrás, quando realmente ela era toda horizontal. Você falou nos três grandes prédios. Quando a gente assim lembra da Orla, existiam 3 já. Quais eram? Com certeza você sabe. João Marco de Almeida, Beira-Mar, São Marcos, Borborema. Os 4, então, que são os únicos altos. Na Edson Ramalho já tinham 2. Acho que ali na Edson Ramalho, próximo ao Mangai ali, também tinham 2 já de uns 12 ou 13 pavimentos. Eu acho que eram uns edifícios altos. Aqui no centro não, já tinham outros. Né? Já tinha o tradicional e conhecido 18 andares. Né? Tinha o Santa Rita, tinha o Caricé. Nossa, assim, você sempre gostou muito de história, não é? Sim. Porque é difícil, eu mesma não me lembraria se alguém me impressionasse agora para eu saber os 4 nomes desses edifícios e você prontamente falou e falou também os 3 principais aqui do centro. Gostar de história tem a ver com construir uma Paraíba melhor? Será que isso tem a ver com o seu propósito de vida? Olha, eu acho que você que gosta da vida, eu acho que passa por história, porque não existe presente sem passado e, consequentemente, não existe futuro sem o presente e sem o passado. E você fazendo engenharia, a engenharia ela faz parte do mundo, né? Desde a idade da pedra, desde o homem das cavernas, que você já fazia engenharia. Né? Então, a engenharia está presente em todo canto e a história está junto com ela. Né? Os grandes monumentos, as famosas 7 maravilhas do mundo antigo, né? As obras, as estradas, as pontes romanas, né? A própria legado da cultura grega, está lá presente, muita engenharia, né, presente com muita história. Eu acho que isso caminha junto. Muito interessante isso, porque infelizmente a gente tem esse hábito hoje em dia na vida corrida que a gente leva de esquecer o que nos trouxe até aqui. Quando você fala tudo isso, a minha cabeça começa a abrir e a perceber que a João Pessoa de hoje, ela vem, na verdade, sendo construída há 440 anos. É uma senhora de muito respeito. Terceira cidade mais antiga do país. A gente só perde para Salvador e Recife. É como capital, né? Tem cidades um pouco mais antigas, porque naquela época normalmente surgia como arraial, vila, né? Depois cidade, havia uma certa progressão. João Pessoa já nasceu aqui, a capital da capitania de Itamaracá.
Capital da capitania de Itamaracá. Por isso que o povo de Pernambuco tem mania de dizer o meu país, Pernambuco, né? Essa brincadeira que eles fazem de que isso já foram um país e tal. Nosso vizinho aqui. Mas olha, o nosso vizinho aqui tem visto esse movimento de crescimento muito grande de João Pessoa. Na verdade, todos nós estamos vivendo uma mudança muito significativa nos últimos 15, 10 anos. É uma explosão de gente chegando para viver aqui na nossa terra. Você, sendo do mercado imobiliário e construindo prédios que vão receber essas famílias, construindo empreendimentos comerciais que vão abrigar novas marcas que estão chegando, como é que você vê toda essa efervescência de construção aqui na nossa terra? Olha, com muita alegria, com muita satisfação, porque João Pessoa, graças a Deus, tem conseguido fazer um desenvolvimento com sustentabilidade. Nós temos boas e belas áreas preservadas, há uma própria cultura da população. Você vê que nos quintais ainda existentes há muitas árvores, nas próprias edificações que estão sendo feitas ultimamente, há um cuidado também, né, com a questão do paisagismo. Então isso é uma coisa que é muito da gente, né? E João Pessoa tem, graças a Deus, conseguido fazer esse crescimento, né, para e passo com a sustentabilidade. Talvez pudesse ser ainda melhor, mas dizem que a perfeição não deve ser sonhada e a gente está tentando aperfeiçoar. A cidade tem essa preocupação, o empresariado, principalmente da construção civil, da área hoteleira, tem tido esse cuidado porque tem visto que isso também é uma boa ferramenta para que você aglutine, para que você tenha uma boa harmonia entre construção e o ambiente. Né? Então essa preservação, nós temos ruas muito arborizadas, nós temos reservas florestais, o Jardim Botânico, a conhecida Mata do Buraquinho, né? Que nos deu o primeiro abastecimento d'água de João Pessoa, né? Tá lá um grande parque, talvez a maior reserva de Mata Atlântica nativa urbana. Floresta da Tijuca é enorme, mas foi plantada, né, por Dom Pedro II, né, até para o Rio de Janeiro muito quente, os cafezais chegando e invadindo a cidade. E já naquela época, no século XIX, Dom Pedro II tomou aquela atitude, grande humanista que ele era. Mas a Mata do Buraquinho é nativa, né? É Mata Atlântica nativa, acho que cerca de 500 hectares. Então essa cultura, você tem um Parque Solano Lucena lindo, né? Nós temos aí uma cidade, o parque agora do Roger, que foi reabilitado, o antigo lixão, mais uma área verde que a cidade ganhará em breve, né? Com uma recuperação ambiental, né? Ainda manguezais preservados, nossa área de orla também muito bem preservada. Aqui e acolá alguns problemas, mas isso é normal. Uma cidade beirando 1 milhão de habitantes, né, a gente não pode esperar de maneira nenhuma a perfeição. Mas eu acho que é uma diferença muito grande em relação a outras cidades e a outras capitais, até circunvizinhas, e a gente tem mostrado isso aí, isso tem se aliado bastante. Você tem uma ideia, você citou aí a comparação com algumas capitais aqui ao nosso lado. Recife diminuiu de população, Natal diminuiu de população, segundo o censo de 22, e João Pessoa cresceu. Isso é uma demonstração inconteste do quanto a cidade vem agradando, do quanto a cidade tem conseguido mostrar aos daqui e aos de fora, né, do quanto essa cidade vem crescendo com cuidado, né? E o empresariado faz parte desse processo. Cada vez empreendimentos mais bonitos, mais bem elaborados, mais bem construídos. Nós aqui competimos tranquilamente na qualidade dos nossos empreendimentos com qualquer lugar do mundo, não tem nenhum problema. Muito bem, eu quero chegar exatamente nisso. Para quem por acaso não sabia ainda, o José William está falando com muita propriedade, porque além de engenheiro e empresário, ele também já contribuiu bastante no setor público. 3 vezes ou 4 já secretário de planejamento. Conte um pouco sobre essa sua passagem, por favor, em algumas vezes, pela Prefeitura de João Pessoa, por exemplo, e por outros órgãos públicos. Você está falando de coisas que você sabe e participou desse planejamento do que acontece hoje. Algumas pessoas estão achando que isso tudo aconteceu por acaso.
E a gente sabe que não foi, né? Uma crise é natural. Quando a gente entra na vida empresarial, entra com prazer, entra com paixão, entra com ética, entra com respeito, fazendo o que gosta e porque gosta, é natural que outras coisas surjam. E aí eu sempre fui muito cooperativista, comecei a participar do Sinduscon, João Pessoa, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de João Pessoa, muito cedo, já acho que em 1985, 84, 85, eu já estava participando lá do sindicato, fui eleito presidente a primeira vez em 94, fui de 94 a 2000, 2 mandatos. Depois houve um hiato enorme, mas os colegas me convocaram em 2018, eu voltei e não fui para a reeleição, abdiquei, porque eu acho que é interessante a renovação, a oxigenação, né? Também nesse período, 2001, eu fiz parte da segunda gestão do prefeito Cícero, na qualidade de secretário de Desenvolvimento Urbano no início e logo em seguida secretário de Planejamento. Então, de 2001 a 2004, participei da gestão pública, foi um grande aprendizado, né? A gente vê de tudo, vê um outro lado que a iniciativa privada que está do lado de cá não consegue enxergar, que o cidadão comum, que é natural, que cobra dos gestores, muitas vezes não sabe das dificuldades, e a gente que estava de fora, que também achava que era muito fácil fazer certas coisas, era só querer, e querer é poder, também a gente vê. Então foi um aprendizado, né? Foi mais uma lição de vida, e isso fez com que nós interagíssemos mais com o mercado imobiliário, interagíssemos com a área do turismo, interagíssemos com a educação, com saúde, com mobilidade, enfim, com tudo aquilo que é o dia a dia de uma cidade como João Pessoa, que naquela época devia ter aí uns 300 mil ou 250 mil habitantes a menos. Eita. Entendeu? Era uma outra cidade. E quando foi 2021, com muita satisfação, o prefeito Cícero me convidou para participar do seu 3º mandato, e aí nós fomos à Secretaria de Planejamento, uma equipe muito boa, tá? Uma gestão determinada a fazer mudanças, e eu tenho certeza que também está contribuindo nesse processo. E aí participei muito também, devido à própria atividade do Sinduscon, e participei de conselhos do IFAEP, participei de conselhos da antiga Escola Técnica Federal, Cefet, hoje FPB, né? Por aí também adentrei a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, do qual fui e ainda sou um dos vice-presidentes, né? Um órgão extremamente importante, que faz um trabalho extraordinário estratégico a nível de Paraíba, né? Então essa participação da gente, você sem querer, você vai entrando, porque vai permeando sua vida e você vai participando, vai interagindo. E como eu sempre gostei muito de colaborar, gostei muito de cooperar, gosto do cooperativismo, agora mesmo estou fazendo parte também do Conselho de Administração do Cicobi Paraíba, uma instituição de crédito. Mas que hora você tem para construir prédios? É toda hora. Quando a gente gosta do que faz, o trabalho ele é prazeroso, ele não cansa. Às vezes a gente até confunde o sábado e o domingo. Mas a gente faz com prazer, com satisfação. A gente faz com prazer, com satisfação. Tudo aquilo que a gente faz com prazer, com satisfação, não cansa, não incomoda, não dói, pelo contrário, só dá prazer. Bem, a gente precisa fazer um pequeno break agora, a gente precisa faturar, né? E a gente volta no segundo bloco e vai continuar com o José William. Eu te espero já. Além do horizonte, existe um lugar onde o sol nasce primeiro. Que cresce com coragem, sonha com os pés no chão, mas sem medo de voar. Que cuida, acolhe, inspira. Tantas emoções, tanta qualidade de vida. A cada nova rua, a cada nova praça, a cada nova conquista. Uma cidade que não para e segue sempre em frente. Com atenção em cada gesto, até nos detalhes tão pequenos, mas que fazem a diferença na vida de tanta gente. João Pessoa, fica até fácil dizer como é grande o nosso amor por você.
E para celebrar os 440 anos da capital, um show especial com o rei Roberto Carlos, no dia 5 de agosto, no Busto de Tamandaré, Prefeitura de João Pessoa. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. E agora a gente vai voltar nesse segundo bloco, continuando com o engenheiro e empresário José William. E vamos começar a falar efetivamente aqui sobre coisas de interesse do nosso mercado. Até agora, ele contou pra gente bastante coisa da sua história como empresário e também das participações que ele teve na vida pública, como secretário de planejamento, como secretário de urbanismo, desenvolvimento, conselheiro em vários órgãos e até com bancos. Mas eu quero voltar, José William. Eu quero voltar a falar aqui da construção de João Pessoa. Bem, como você sabe, o Briefing nasceu para falar sobre esse universo do marketing, da comunicação. E eu pergunto para você,
A Conserp Ingé, a sua empresa, ela tem uma característica muito forte na comunicação. Ela consegue transmitir muita solidez e segurança na forma como ela se comunica, como ela se apresenta ao público, né? Como é que você vê o marketing como parte do processo criativo e construtivo do seu negócio? Olha, o marketing é essencial. Eu brinco sempre, Coca-Cola, que é famosa, continua divulgando. Então você não pode de maneira nenhuma prescindir, né, de estar se comunicando eternamente, dizendo ao seu público que você está presente, né, que você está vivo, que você está inovando, que você está criando, que você está oferecendo coisas novas, né, que você está oferecendo produtos diferenciados em locais distintos. Por exemplo, hoje o nosso grupo está presente em João Pessoa, está presente em Bananeiras, está presente em Patos e, se Deus quiser, em breve estará presente também em São Bento. Então nós estamos permeando o estado inteiro, né, e fazendo coisas muitas vezes bem distintas, né, nesses locais distintos, porque são peculiaridades, são estilos, são culturas diferentes. O que você pensa lá para São Bento não é a mesma coisa que você pensa para João Pessoa, que não é o mesmo de Bananeiras, que não é o mesmo de Patos. Já estivemos também presentes no Rio Grande do Norte, fizemos algumas obras lá na Praia de Pipa, né? Então a gente tem esse cuidado, esse zelo, e você precisa dizer ao grande público o que é que você está fazendo e como. E a gente faz isso com muita tranquilidade, porque, de novo eu lhe digo, a gente faz com paixão, né? Os meus sócios, meu pai, Pedro Honorato, até bem pouco tempo o Arnob infelizmente faleceu, e lá no começo, como citei, o Dr. Haroldo Luceno, um grande homem falecido recentemente, pessoa de bem, né, que muito nos ensinou, e a gente faz com paixão, faz com amor. E o primeiro cuidado que nós temos é exatamente o cuidado com os nossos colaboradores, é a alma do nosso negócio, né? Nós fomos uma das primeiras empresas ainda no final da década de 80, do século passado, tenho que chamar a atenção para isso, porque tem uma garotada aí de 25 anos que muitas vezes já não se lembra o que foi a década de 80 do século passado, e nós somos uma das primeiras empresas a escolinha dentro do canteiro de obra. É mesmo? Exatamente. Para os operários? Para os operários, exatamente. Porque nós vimos a dificuldade, né? Nós precisávamos dar equipamentos de segurança. Naquela época, você vê, a turma gostava, tinha até o equipamento de segurança, eles admitiam usar o capacete, muitas vezes usavam o capacete para tomar água, usavam o capacete para botar comida. Mas aí muitas vezes era, vamos dizer, a falta de conhecimento. Você sabe que a construção civil, ela sempre absorveu a mão de obra, vamos dizer assim, primária, aquela primeira que chega, muitas vezes a do primeiro emprego, porque tem atividades na construção civil ainda hoje que não requer muitas especializações, né? Diminuiu bastante, graças a Deus, a evolução foi enorme, né? Hoje já tem até um grau de automação razoável, né? Inteligência artificial também já presente. Então, mas lá atrás não era dessa forma. Então você, muitas vezes, a legislação exige, ainda hoje exigia naquela época, exige hoje ainda do empresariado, que você, o nome não é interessante, mas é esse, infelizmente, que você obrigue o seu colaborador a usar o EPI. E aí eu estou falando do básico, né? E muitas vezes ele não queria. Quem vai me obrigar a botar um capacete? Quem vai vai me obrigar a usar uma bota se eu ando descalço em casa, no sítio, onde era? Então, esse tipo de coisa, sentar uma mesa para fazer refeição, coisa interessante. Você fazer com que a pessoa observasse que era muito melhor, higiênico, saudável, você usar um talher. Muitas vezes não queriam isso. Então a gente viu que ou você educava, ou você mostrava, conscientizava, e de forma espontânea, nada impositivo, não é nada obrigatório, não é nada na chibata, é no convencimento e no diálogo. A comunicação como ferramenta de desenvolvimento. É um tipo de comunicação que você precisava fazer. Comunicação para o cliente interno. E a gente fez isso. Então, mudou da água para o vinho o relacionamento, a qualidade da obra, a produtividade, porque eles foram se conscientizando. E, ao mesmo tempo, bom, porque também passaram até a nos exigir mais. E esse diálogo, esse cuidado, fez com que nós tivéssemos progressos de convivência de canteiro de obra para a época fantásticos. Nossa empresa, muitas vezes, foi visitada, foi tomada como case, exatamente para mostrar essa diferenciação de relacionamento, que até hoje nós temos. Olha, é uma coisa que eu digo com muito carinho.
Não agora, porque obrigatoriamente a idade vai chegando e tudo, você vai ficando mais em escritório, mas lá no passado eu conhecia todos os nossos colaboradores pelo nome e alguns com apelido. Você sabe que o colaborador da construção civil, que ele coloca um apelido, é o mais bem colocado do mundo. Contem uns dois ou três icônicos. Não, eu vou me lembrar de um que é fantástico, tartaruga. Já diz o que é, né? Preguiça. Né? Quando botam um desses, você, olha, parece que você está vendo. É rebatizado. É o jeito, é o estilo. Mas eles fazem isso de uma forma tão natural, tão espontânea. Que não é bullying. Não, de maneira nenhuma. Eles fazem. Olha, às vezes tem colaboradores que você chamar pelo nome e ele não atende. Aí você chama pelo apelido, ele de imediato vem. Né? Então, isso é uma coisa que são peculiaridades, são simbolismos, são coisas da construção civil. Outra que eu digo a você com muita tranquilidade, porque você pergunta aí o sucesso desse marketing ou porquê do marketing, e eu digo que vem sempre da base. A gente tem diversos colaboradores, mas inúmeros, com mais de 20 anos de canteiro de obra. Tem colaboradores que começam conosco e se aposentam. Tá certo? Eu já tive diversos. É mesmo? Tem colaboradores que faz questão de trazer o filho para que o filho tenha continuidade no trabalho, na profissão, na empresa. E a gente faz isso. Nós temos hoje engenheiros que começaram conosco como colaboradores e nós incentivamos que eles concluíssem o segundo grau, que fossem à universidade. Entraram como operário? Sim. E hoje são engenheiros? Já tem. Que bacana. Em breve agora acho que se forma mais um. Entendeu? Acho que já vai uns 3, agora acho que vem um 4. Gente, isso é muito interessante. Hoje mesmo eu estava conversando com um lá no escritório que começou assim, hoje é engenheiro e é empresário, porque nós incentivamos a ascensão funcional, a ascensão empresarial, porque eu acredito, Cris, que você precisa ter a boa ambição. E o empresário que vê no colaborador aquela pessoa que ele pode subir, que ele pode crescer, que ele pode ser mais um além daquilo que ele está fazendo naquele ponto, isso é ideal, porque esse movimento faz com que você estimule nas pessoas a criatividade, o amor pelo trabalho, o amor pelo que faz. Eu tenho certeza que quando se trabalha, quando se convive numa empresa que tem esse espírito e essa condição e esse incentivo, esse ambiente de trabalho, ele é um ambiente mais profícuo, ele é um ambiente mais gostoso, ele é um ambiente mais espontâneo, ele é um ambiente que só pode fluir coisas boas daí. Sem sombra de dúvida. Quando você consegue juntar uma boa gestão de negócios com desenvolvimento, tanto de lideranças como de cada um dos colaboradores, você vai ter aí continuamente um crescimento de produtividade. É até inteligente. Eu sei que a gente está saindo até um pouco aqui da seara do marketing e está entrando mesmo na gestão, mas uma coisa é extremamente ligada à outra, minha gente. Lembre-se que marketing é fazer o mercado acontecer. E muitas vezes o marketing tem que passear pela gestão, né, da empresa. Isso que o José William está falando é inteligente. Você que tem aí a sua empresa, você tem que pensar na valorização do seu colaborador e fazer com que ele se desenvolva. Senão a sua concorrência vai ter melhores profissionais do que você. Eu digo a você, é mais fácil você fazer um comercial de uma empresa que vai bem, de colaboradores satisfeitos, de gestores que interagem bem com a sua equipe, não só interna como externa, ou você tem que fazer um marketing onde você precisa se desdobrar demais para mostrar aquilo que muitas vezes não é, ou não existe. Então eu digo a você que quando você faz isso com base, não é como o resultado de uma família onde existe amor, onde existe harmonia, a facilidade para que haja um sucesso dos seus membros é muito maior. E é uma tranquilidade muito grande você fazer um comentário sobre A, B, C, quando você tem o quê? Uma espontaneidade de relação, onde o sucesso ele é oriundo da naturalidade do acompanhamento do tempo. Isso acontece numa empresa do mesmo jeito. É muito mais tranquilo você trabalhar e fazer um marketing de uma empresa onde ela não tem
problemas gerenciais, quer seja na área de humanas, ou quer seja na hora de respeito ao consumidor, coisa parecida, ou você fazer de uma empresa que tudo isso acontece praticamente naturalmente. Eu acho que é muito mais tranquilo. É orgânico, não é? Contribui com o marketing. E eu acho que facilita mais ainda, porque vocês que fazem o marketing, vocês são extremamente inteligentes na hora em que vocês conseguem ver nuances, conseguem captar detalhes que muitas vezes não são percebidos, né? E vocês conseguem ver, mostrar e aí sintetizar para o grande público e aquele grande público interagir com essa empresa, interagir com aquele produto. Então, acho que é fundamental, mas precisa, como eu disse sempre, precisa essa harmonia da base, precisa haver essa base para que esse marketing possa falar com mais tranquilidade e possa divulgar, né, e fazer com mais tranquilidade a propaganda, a exibição daquela empresa, a tentativa de convencimento que é natural, principalmente no mundo competitivo que nós vivemos hoje, né, com a inteligência artificial, os meios de comunicação penetrando em você de toda forma. Você está aqui hoje com o seu celular e você toca num assunto, daqui a lá já está o celular te fazendo uma propaganda disso ou daquilo. Quer dizer, então, vocês são gigantes em ter, na hora que elegem uma empresa, que são convocados por uma empresa para vocês divulgarem a imagem, os produtos dela, vocês conseguirem fazer com que uma concorrência tão grande dessa, você consiga ver e mostrar ao público que tem ali o nicho daquela empresa, o produto daquela empresa. Então, tudo isso eu acho que faz parte de um processo de interação e de harmonia, onde precisa, nas boas empresas de comunicação, também as pessoas com essa sensibilidade para que consigam captar dos gestores, dos colaboradores, dos produtos, né, essa harmonia e consiga divulgar isso da melhor forma. Perfeito. Vocês estão vendo aqui uma aula ao vivo de MBA, tá bom? Em gestão de negócios e em marketing. Mas vamos lá. Então, deixa eu fazer uma analogia, já que você trouxe a sua percepção da importância do marketing, da comunicação. Você já colocou aqui a importância da comunicação para o cliente interno, que é o colaborador, o seu primeiro cliente. Eu quero te fazer uma analogia. A construção de um prédio e a construção de uma marca. Ambas começam muito antes que alguém veja a primeira laje aparecer. Quando você vai construir um prédio, existe toda a parte de escolher o terreno, fazer o plano de estudo da viabilidade do negócio. Aí você procura um escritório de arquitetura que vai projetar ali os melhores espaços, a ergonomia mais adequada, que materiais devem ser usados. E aí existe esse casamento do arquiteto com o engenheiro, para realmente criar aquela obra que foi pensada, idealizada e planejada. Aqui no marketing, a gente trabalha de uma forma parecida. Às vezes, algumas marcas que já existem nos procuram e pedem que a gente faça um trabalho para valorizar aquela marca. É muito mais difícil do que quando uma marca que vai nascer nos procura e pede para que a gente crie uma ambiência favorável para o desenvolvimento daquele negócio. Aí a gente vai pensar na comunicação interna, na comunicação externa, no branding, qual é a storytelling, que tipo de comunicação e de mídia vai ser utilizada. A Conserp-Engé tem 54 anos, já passou por todo esse processo. E hoje, uma das coisas que eu mais admiro é que, apesar de ser uma senhora de 54 anos, ela é muito modernosa. Estou um dia desse eu aqui no Uber, peguei um Uber, minha gente, e estou lá no Uber quando eu vejo uma telinha. E dentro do Uber, um comercial da Conserp-Engé, como se eu estivesse no avião. Eu pensei que eu estava no avião. E eu estava no Uber vendo um comercial da Conserp-Engé. Recentemente, nossa linda cidade, 5 de agosto, aniversário, 440 anos, em plena TV Globo, nossa colega, estamos vendo o anúncio da Conserp-Engé apoiando a campanha de aniversário de João Pessoa. Estou eu em casa no final de semana, um amigo lá de Portugal liga para mim e fala: olha aqui, tua terra está aqui a fazer esse sucesso, estou aqui em Lisboa e vendo aqui uma feira acontecendo em Lisboa e um lindo comercial documentário da Conserp-Engé. Então, como é que você consegue, como a Conserp-Engé consegue estar modernizada aos 54 anos de idade, vindo nessa área, que é uma área
tradicional, sólida, né, de coisas concretas e sólidas, a apostar no novo. Você mesmo já mencionou IA, você mesmo já mencionou as redes sociais. Como é que, na sua cabeça de empresário, você consegue juntar a necessidade de ser forte, estrutural, sólido, concreto, literalmente concreto, com a novidade da inteligência artificial, por exemplo? Cris, é da natureza do empresário ser dinâmico, senão ele morre, senão a empresa acaba, né? Se você não estiver sempre se adaptando aos novos dias, às novas tecnologias, né, os novos meios de comunicação, os novos métodos, você vai sucumbir. Isso nós precisamos fazer, nós temos que fazer. E eu lhe digo, você citou aí a questão de quando você fala do início de um empreendimento e tal, esse conjunto é muito importante. Eu sempre acreditei que você precisa trabalhar em equipe, que você precisa ouvir muito. Inclusive, você precisa estar muito atento, porque às vezes de onde você não espera surgem grandes ideias, né? Surgem grandes soluções. Às vezes até de pessoas mais simples, onde você não imagina que ela pode até estar pensando naquilo, dá lá a eureka, o estalo, né? E isso é uma coisa natural. Então você precisa estar sempre se modernizando, se atualizando, né? Se questionando, consultando muito. Eu gosto muito de ouvir os corretores de imóveis, muito. Muito, então esse é um capítulo que eu tenho que deixar para o terceiro bloco. Mas eu vou até antecipar. É muito interessante porque, além do arquiteto, né, além dos seus colaboradores, porque os nossos colaboradores, eles escutam muito, não é, durante o processo, principalmente o processo final de entrega de um empreendimento, quer seja hoteleiro, quer seja comercial, quer seja residencial, escuta muito o que é que as pessoas comentam, o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam. Ele está na ponta, o que é que né? Deveria ser melhorado, não é? Coisas que você não notou, não sentiu, porque você não faz um empreendimento para você. Você vai fazer um empreendimento para terceiros, né? Para famílias, para pessoas, e as mais distintas possíveis. Você também citou aí João Pessoa, essa pluralidade que João Pessoa vem vivendo hoje. Sem brincar, nosso mercado imobiliário hoje, eu acredito que uns 40% hoje já estejam sendo destinados aos nossos clientes de fora. Não só de fora de João Pessoa, mas de fora do Brasil. E aí eu lhe digo, esse trabalho de equipe é importante. É você escutar o arquiteto, você escutar o seu cliente, você escutar o seu colaborador, você escutar o seu corretor de imóvel, que tem uma percepção enorme. Ele sabe o que é que as pessoas querem, o que é que as pessoas pedem a ele. Então nós gostamos muito de ouvir isso. E quando a gente junta tudo isso, conversa com vocês do marketing, coloca tudo isso na mesa e vocês vão condensar de forma muito interessante, inteligente, a praia de vocês, de como levar isso até o grande público, né? Então acho que esse conjunto, essa humildade em ter que entender que ninguém é o sabidão, que ninguém é o sabichão, que sozinho você não detém o conhecimento, que faz com que você coloque na sua empresa a humildade necessária de estar ouvindo sempre as pessoas, estar tentando se aperfeiçoar sempre, acompanhar essa dinâmica que hoje está muito maior. Quando eu falei aqui da década de 80, como era o marketing da década de 80, quando nós fizemos os primeiros 5, 6 lançamentos lá com o nosso saudoso Alberto Acela, né? Querido e estimado Alberto Acela, e tantos outros da época que me veio o nome de Acela, que eu acho que foi um dos primeiros. Mas Beto é precursor mesmo. Que trabalhou, né, conosco, ainda hoje escuto muito, gosto sempre de tomar alguns conselhos com ele, né? É um gênio nessa área, né? E você vê como era naquela época. Completamente diferente de hoje, completamente. Mas olha, eu quero esmiuçar isso, é muito importante. Eu preciso dar uma pausinha pequena agora, a gente vai para o intervalo, mas na volta a gente continua com o José William falando sobre o mercado imobiliário e como o marketing contribui nesse universo. A gente volta já. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste.
Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lê aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bora, João Pessoa! Bora! O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e do Geisel estão a todo vapor. Tem também as vias do Atlântico, o Arco Metropolitano de João Pessoa, maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento! Governo da Paraíba. O sol é show, a paisagem é massa e correr aqui é arretado. 5ª Maratona Internacional de João Pessoa, a prova mais arretada do Brasil. Uma celebração aos 440 anos da capital. Dias 2 e 3 de agosto, percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros com largada no Centro de Convenções. Inscrições em maratonainternacionaldejoaopessoa.com. Participe! Realização Prefeitura de João Pessoa. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6.000 alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. E voltando para o último bloco aqui do programa de briefing dessa semana, o engenheiro e empresário José William estava contando para a gente a respeito do marketing e como ele usa o marketing de forma contemporânea com todas as ferramentas possíveis. Passeamos aqui, falamos sobre o Alberto Arcela, beijo para Beto, e sobre como a Conserp Ingé sempre usou muito da publicidade, da propaganda, do marketing como uma forma geral para projetar e apresentar ao público a solidez e a concretude que ela tem, sem deixar de perceber os avanços tecnológicos. Recentemente eu estive visitando um dos seus prédios, o Rio Tucumã, que fica em Manaíra, já está pronto, né, para morar e tal, e fiquei impressionada com a quantidade de tecnologia que eu vi naquele empreendimento. Eu me senti como se estivesse em São Paulo. Tem alguma diferença da qualidade construtiva que vocês usam aqui para Paraíba do que se usa hoje em grandes cidades do Brasil, do mundo? Não, como eu falei aqui no início, graças a Deus, João Pessoa, um empresariado local,
sempre e há muito se dedicou para estar sempre antenado com as novas tecnologias, com os conceitos mais modernos de construção. Alguns a gente não pode implantar, muitas vezes, porque você não consegue fazer um repasse de custos. Mas, em sua grande maioria, principalmente essas tecnologias mais afeitas ao dia a dia, ao interior do ambiente, do apartamento, da casa, do hotel, você tem tudo aqui que você tem no mundo inteiro, sem nenhum problema, né? E muitas vezes até com um grau maior de criatividade, porque como nós não temos os recursos financeiros que outros locais têm, nós precisamos ser mais engenhosos, mais criativos. E aí a gente sempre dá show. Eu não falo, além da questão da área de lazer, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo gosta, né? Piscina, sauna, brinquedoteca, ambiente para criança, coworking, que é uma realidade hoje e foi incorporada a esse projeto, por exemplo, que eu estive. Todo mundo hoje, uma hora ou outra, precisa de um coworking. Mas eu falo de coisas do dia a dia, como, por exemplo, vocês conseguiram fazer um isolamento acústico e térmico. Porque João Pessoa é uma cidade quente, tem muita hora que a gente fica com calor. E eu fiquei impressionada, porque eu estava em um dos ambientes, quando fecharam os vidros, que era um vidro pesado, duplo, eu acho, a gente não ouvia o barulho que estava na avenida principal de onde ficava. Então, um isolamento acústico muito bom. E a outra coisa foi a sensação térmica. Quando a gente estava dentro do apartamento, que saiu, eu disse, aumentou, eu entrei dentro de um fogão aqui, estava muito quente lá fora e muito agradável, fresquinho dentro do prédio. Essas tecnologias que melhoram o dia a dia é o que a gente também busca no marketing, oferecer ao cliente a experiência de utilização que lhe dê conforto. Como é que vocês escolhem isso? Não, isso é exatamente fruto daquilo que eu já venho dito aqui ao longo do nosso bate-papo. É você escutar as pessoas, quais são as necessidades, quais são as sugestões, né? O que é que você não fez no projeto anterior? O que é que você, não por economia, às vezes até por desconhecimento ou por falta de ser requisitado. Então isso faz com que você vá aperfeiçoando, melhorando sempre, né? Questionando seus fornecedores, né? Solicitando dos seus fornecedores também melhorias de produtos, faz parte desse conjunto de ações que fazem o sucesso das empresas, né, que fazem o sucesso das empresas de marketing, quando elas também escutam um pouquinho os seus clientes, porque precisam ouvir os seus clientes, não podem ter ideias só de cima para baixo, precisa sentir a alma da empresa, e é isso que a gente tem feito. É isso que a construção civil em João Pessoa, né, que é o grande motor da construção civil no estado da Paraíba, deve estar concentrado aqui 95% na capital, né? Então, isso que a gente tem feito. Você tem projetos aqui belíssimos, as pessoas que aqui de fora chegam ficam encantados com a beleza arquitetônica dos novos empreendimentos, né, dos cuidados internos desses empreendimentos, das coisas que são ofertadas, dos equipamentos que são ofertados, dos ambientes que são ofertados, da otimização desses ambientes. Você vê, houve um progresso enorme. Há algum tempo atrás, vocês estavam com enormes condomínios, clubes, né, muitas vezes de coisas ociosas. O tempo foi ensinando, foi aperfeiçoando e você fazendo as adaptações devidas. Você muitas vezes não suprimiu equipamentos, mas reduziu, acomodou, colocou outros. Por exemplo, a presença hoje do PET na nossa vida é um negócio impressionante. É verdade. Né? Então você vê, o PET é membro da família. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, você talvez não visse empreendimentos já com essa preocupação. Hoje você já vê aí ambientes para os PETs que são uma coisa fantástica, né? Outros e outros equipamentos, por exemplo, como o que você citou, num passado mais distante era uma febre, salas enormes. Hoje já diminuiu um pouco, você precisa dele, mas você foi adequando. Os cinemas, as piscinas, né? Então tudo isso é fruto de quê? De você conversar, de você ouvir, de você dialogar com sua equipe. Os próprios marqueteiros, vamos dizer assim, também, né, orientam, porque eles mexem com um universo muito maior de empresas do que quando você está conversando de si próprio, né? Então, tudo isso faz parte de um aprendizado eterno que nós precisamos ter e praticar diuturnamente.
vocês estão vendo o quanto de ferramentas de marketing ao longo da nossa conversa aqui a gente vai citando. A gente acabou de falar, a gente já tinha falado de endomarketing e agora a gente está falando de exomarketing. Ele está falando da comunicação e como o marketing pode dar sugestões, principalmente quando existe uma experiência de vários mercados. Ele falou aqui dessa capilarização, que o fato de você atender mercados diferentes, uma agência de propaganda, por exemplo, ou atender segmentos diferentes, isso pode trazer notícias e movimentos e soluções diferentes de diferentes mercados que podem ser aplicados. Isso é muito interessante. Uma coisa muito interessante também, já que a gente está falando de diversificação e de capilarização, você como empresário resolveu ir além do mercado imobiliário. O grupo também entrou na área de turismo, não é? Me fale um pouco dessa experiência e o que levou o grupo Conserpingé a também abraçar o mercado da hotelaria. É uma necessidade natural de diversificação e quando em 2009, mais ou menos, se vislumbrava a possibilidade de o Brasil ser sede da Copa do Mundo de 2014, isso me instigou bastante porque eu tinha um sentimento e sempre tive um sentimento muito grande e é interligado com a área de construção civil, que é com a hotelaria. E aí me veio assim aquele impulso final de dizer, vamos entrar, vamos começar. E aí eu pensei, adquirimos um terreno que poderia ter sido mais um empreendimento, mais um edifício a ser pura e simplesmente comercializado, vendido, não é? Mais um empreendimento residencial comercial, porque a área dele é muito estratégica, na beira-mar de Tambaú, não é? Ali na Almirante Tamandaré, com a Helena Miralima, uma esquina fantástica. E surgiu essa oportunidade, eu disse, vou fazer um hotel. E não entendia, não conhecia da área, mas a gente não nasce sabendo, eu digo, vai ter... Que ousadia! Muita gente já tinha feito, inclusive empresários da construção civil, me mirei em alguns, como Tadeu Pinto, uma figura muito querida, né, já era um hoteleiro na época, e ele sempre incentivou, e dizia, vai Zé, e eu criei coragem, fui, e aí nasceu o Sapucaia Praia Hotel, né, com um hotel, graças a Deus, completa agora, no mês seguinte, de agosto próximo, dia 27, completamos 10 anos. 10 anos? De inauguração, no instante o tempo passa, mas e está em reforma, não é? Eu passei lá recentemente e está tendo um retrofit lá. Estamos fazendo um retrofit, fizemos um retrofit de apartamentos, estamos fazendo agora nas áreas comuns e em breve também faremos nas áreas externas. Não é? Porque adoro aquele restaurante lá, adoro ir almoçar lá no Tamarindo. Adoro o café da manhã, o almoço, o chefe que tem lá, o Zé, é um case de sucesso. Eu poderia trazer o Zé para dar uma entrevista aqui. Ele é bárbaro na comunicação com os clientes. Ele é maravilhoso. Você vê aquela comunicação natural, espontânea, de dentro, a dele. Isso. Então, graças a Deus, um empreendimento vitorioso, um empreendimento de sucesso, temos uma equipe valorosa, ainda temos pessoas desde a inauguração, o Zé é um deles, eu acho que tem 4 ou 5 colaboradores ainda desde a inauguração, uma coisa que a gente preza muito, né? E algo que eu me esqueci de dizer anteriormente. Nós fazemos e temos muito orgulho de termos funcionários com 20, 30 anos de casa, e lá no Sapucaia nós já temos com 10 anos de casa. Isso que é o tempo da empresa. Isso é muito bom. É lindo porque mesmo. Porque demonstra o cuidado, o zelo, o carinho, não é, com que eles trabalham, com que, afinal de contas, você passa boa parte do seu dia envolvido com o seu trabalho. Então, quando você faz o que gosta, está numa empresa que também lhe proporciona um bom ambiente, você tem esse somatório gostoso. E, graças a Deus, o Sapucaia Praia Hotel é um sucesso, o restaurante Tamarindo, a nossa área de eventos, sempre lotada. Hoje mesmo está havendo um evento do CREA, com fé. Então está sempre muito movimentado, uma área excelente, uma equipe maravilhosa. Eu agradeço muito a Deus por estar, se Deus quiser, dia 27, completando aí, comemorando os 10 anos do Sapucaia Praia Hotel. Fantástico, me convide para o evento, quero ir para a festa. Bem, eu quero muito agradecer sua presença aqui, foi muito elucidativo, foi muito instigador conhecer um pouco da sua história, da história do grupo da Conserpingé e saber o quanto você valoriza o marketing dentro desse processo todo que vocês têm.
É seu microfone. Vamos dizer a você que, primeiro, eu amo, adoro essa cidade, esse sublime torrão, como diz a música. Aqui nós empreendemos, eu devia pedir para você cantar a música, que eu sei que você é apaixonado por essa música e canta muito bem. Não tem mais tempo, né, aqui diretor? Nós crescemos, vai ficar devendo para o próximo. Aqui nós vivemos, tenho certeza que meus filhos, hoje mesmo recebi a notícia de que vou ganhar mais um netinho. Eita, coisa quarto, boa! Né? Que Isso linda. É coisa boa e eu espero que eles gostem, amem, se apaixonem por João Pessoa e transmitam esta paixão para os que de fora que aqui chegam e que eles cheguem e fiquem e convivam, aprendam conosco, né, a sermos harmoniosos, né, colaborativos, para que a gente tenha essa cidade e ela continue sempre encantadora, esse sublime torrão do Brasil. Muito obrigada. Está vendo que a gente não podia fazer um programa de celebração aos 440 anos de João Pessoa com outro entrevistado? Devidamente brifado, José William Montenegro Leal, engenheiro, empresário e marqueteiro por vocação, viu? E até, Cris, comemorando 40 anos de formado, minha turma foi a turma quarta-centenária. Eita, pois meus parabéns, que coisa bacana. Agora, no meio do ano, 40 anos de formado, e o nome da nossa turma é a turma quarta-centenária. Eu fiquei exatamente 85 Casou perfeitamente, tá vendo que coisa toda organizada aqui? Isso tudo não tinha sido brifado, mas foi brifado aqui ao vivo para vocês. Bem, muito obrigada. Espero contar sempre com você aqui na TV, no Sistema Norte. É um prazer lhe receber aqui. Eu acho que você tem tanto conteúdo que eu vou conversar com o patrão Diego Amaranto, que é para você ter um programa, porque não cabe, só aqui ainda foi pouco, né, minha gente? Mas é isso, terça-feira a gente volta aqui com vocês. E quem não conseguiu assistir na íntegra, fica ligado que aqui vai ter o link e você vai poder assistir na íntegra essa entrevista com o José William depois. Obrigada, fiquem com Deus.